Contabiliza aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal Contábeis. Meu nome é Douglas Gomes Filho, sou CEO da DGA, sou contador por formação, administrador de empresas por formação. Hoje atuo como CEO da empresa de contabilidade chamada DGA. Hoje nós somos mais de 130 pessoas, estamos crescendo de forma exponencial. E hoje, eu vim aqui para falar de um assunto muito legal, muito importante para o teu negócio de contabilidade. Mas antes disso, eu vou pedir para você seguir o canal aqui, se você não segue, curtir o canal. E para você me acompanhar também nas redes, eu tô no Instagram ali no @meu_contador, @meu_contador no Instagram. Tem o nosso canal no YouTube também e peço que você me siga. Eu sou autor de 2 livros. O primeiro que eu escrevi foi A Culpa do Meu Contador, que já está há alguns anos aí no mercado. Tá na hora, inclusive, de fazer uma nova edição desse livro e dar uma atualizada nele, mas ainda é bastante atual. E o meu segundo livro que eu acabei de lançar agora, que chama Invencível, O Despertar do Sucesso. Então, se você tem interesse em ter uma visão diferente sobre o que é sucesso, o que é o espírito da invencibilidade, né? Para mim, o ser invencível é um estado de espírito. E como que eu cheguei a esse estado? Ser invencível não é ser imbatível, mas é ter o estado de espírito invencível e aprender com as ocorrências negativas da vida e superá-las e transformá-las em força. Então eu conto um pouquinho nesse livro. Quem tiver interesse, tá? Os 2 livros você consegue encontrar no Clube de Autores na internet, www.clubedeautores.com.br. Mas vamos lá, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre gestão. Até hoje no canal eu vim falando sobre a área internacional, que é um pouco da área que eu atuo. A gente tem escritório de contabilidade fora do Brasil, então eu contei aqui em vários encontros aqui no canal, no portal. Eu falei com vocês sobre algumas diferenças, sobre algumas questões que se relacionam Brasil e Estados Unidos por conta do nosso escritório lá fora. Mas hoje eu quero falar, e a partir de hoje eu vou começar a falar mais desse assunto que eu acho fundamental, que eu acho importantíssimo, que é a questão de gestão de um negócio de contabilidade. E vou falar disso com bastante propriedade, porque inclusive eu tenho o meu curso que chama Mini BA. Então, se você tiver interesse em fazer uma especialização em gestão de escritório de contabilidade, eu tenho um curso com duração de 6 meses, com mentorias, enfim, já são dezenas de mentorados pelo Brasil, que são meus alunos e que começaram a aplicar uma série de metodologias, ferramentas, conceitos, práticas no seu negócio e que vem ajudando todos eles a crescer de uma forma mais acelerada. Bom, o papo hoje é falar de gestão. Então, para falar de gestão, eu preciso fazer pelo menos uma espinha dorsal aqui da nossa conversa. Então, quando a gente fala de gestão de um negócio, seja ele qual for, e aqui o foco naturalmente é escritório de contabilidade, empresa de contabilidade, eu verdadeiramente não gosto nem de chamar de escritório de contabilidade, porque quando a gente fala com essa conotação de escritório de contabilidade, isso suscita para mim de que as pessoas que estão nos escritórios, eles têm que estar numa função específica, e o contador muitas vezes confunde isso. Quando ele é dono do escritório, ele acha que ele tem que ser o contador, ele tem que estar na operação. E no meu ponto de vista, isso está redondamente errado. Eles estão redondamente enganados, me perdoem. Por que isso? Porque quem é dono de um negócio precisa ser gestor do seu negócio antes de qualquer coisa. Ele precisa talvez entender de contabilidade excepcional, muito bom, muito importante que ele entenda. Quanto mais ele entender do próprio negócio, dos conceitos básicos do próprio negócio, melhor. Mas independente disso, ele precisa entender de gestão. Ele precisa entender de como administrar uma empresa, de como gerir uma empresa. E aí é que a coisa muda completamente de figura. O jogo muda quando o contador, seja ele contador ou não, mas quando ele se torna de fato um gestor do seu negócio. Quando ele começa a entender que o negócio dele precisa de uma série de práticas, técnicas e conhecimentos e habilidades
que precisam ser aplicados no negócio dele para que ele tenha mais sucesso. Pode ser que você seja um contador, você está assistindo esse vídeo agora, você é um contador e você está tendo algum sucesso no teu negócio, mas você não age como de fato um gestor ou como um executivo no teu negócio. E eu tenho certeza absoluta que se isso acontece, quando você começar a aplicar as técnicas executivas de gestão, o teu negócio vai crescer mais ainda. Por que eu digo isso? O meu histórico profissional foi o seguinte: eu me formei em administração e contabilidade na faculdade, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, me formei nas duas faculdades ao mesmo tempo. Meu sonho sempre foi ser executivo do mercado, mas eu acabei entrando para o escritório de contabilidade até por força das circunstâncias da época, e meu pai tinha acabado de montar um pequeno escritório e eu acabei começando a trabalhar com ele. Em determinado período da minha vida eu sempre fui, meu viés sempre foi muito mais forte na área consultiva, na área estratégica. Eu acabei saindo do escritório e fui para o mercado financeiro. E lá fiquei mais de 10 anos no mercado financeiro e fiz uma carreira como executivo de um negócio, né, da área financeira, um banco, na verdade. Cheguei à vice-presidência desse banco, que era um banco de investimento. E lá eu tive uma curva de aprendizado muito grande na questão de gestão. E eu vi nitidamente qual era a diferença de eu ser simplesmente um profissional da contabilidade, que antes estava dentro do escritório e agia em função, muitas vezes, das necessidades e das obrigações que o governo impunha, e a diferença que a gente teve no negócio quando eu, a partir do momento que virei um executivo de fato, e comecei a entender das ferramentas de gestão, das práticas de gestão e de como realmente a aplicação dessas práticas, dessas ferramentas e desse conhecimento de gestão eram de fato implantados no negócio, como isso mudou radicalmente, como mudava radicalmente os negócios. E foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz no nosso negócio. Eu digo a gente porque ninguém faz nada sozinho, esse é uma crença que eu tenho. E assim, a gente, quando eu digo, hoje eu tenho vários sócios e hoje a gente constrói em conjunto tudo isso e todos os sócios têm esse viés de gestão no negócio, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque assim, você precisa pensar como um gestor, você precisa se desconectar da operação. Se você tem um negócio, e se esse negócio é de contabilidade, você tem que pensar muito mais como. Você pode continuar tendo o viés contábil, você pode entender da operação contábil, e quanto mais entender, melhor, obviamente, mas é fundamental que você entenda como tem que ser aplicado e como que tem que funcionar uma empresa. Quais são as ferramentas, quais são os comportamentos, qual é o mindset que você tem que ter para fazer a gestão de um negócio. E quando a gente fala disso, para fazer a espinha dorsal de tudo isso, desse pensamento, vocês percebam que no meu curso, né, de especialização que eu dou sobre gestão de escritório de contabilidade, a gente fica 6 meses conversando e eu confesso para vocês que 6 meses ainda é muito pouco. A gente poderia ficar talvez uns 3 anos discutindo, porque é tão denso o assunto, né? Tem tanta coisa para a gente discutir, e a prática do dia a dia, o desenvolvimento de gestão, ele é tão cheio de nuances, tão cheio de detalhes, e é tão importante, e por isso que é tão importante que você esteja nesse papel, né? Que eu vou fazer uma espinha dorsal muito rápida aqui para você entender um pouquinho da linha de raciocínio do que é ser um gestor de um negócio, e principalmente de um negócio de contabilidade. Eu começo sempre a nossa especialização, e naturalmente tem que ser assim, falando de mindset. Hoje é muito batido, tem que ter um mindset, mas de fato é isso, né? O gestor ele precisa mudar algumas chaves, ele precisa virar algumas chaves na cabeça, porque ele precisa entender primeiro que ele precisa ser um gestor, e para isso você tem que mudar o teu mindset. Se você é um profissional que está focado na operação, você precisa sair dessa operação, você precisa aprender como fazer esse processo de saída e se tornar um gestor do teu negócio para que o seu negócio cresça. Feito isso, né, esse primeiro bloco que a gente faz é um bloco tão focado muito em mindset, em preparar as pessoas e dar os gatilhos e dar os alertas para que essas pessoas acordem do que elas precisam realmente fazer e como elas precisam reagir e agir em relação aos fatos, às coisas, para que ela esteja preparada para tudo que vem na sequência. Então, na sequência de uma gestão, o que a gente precisa? Depois do executivo, da pessoa que está ali, ter o mindset de um gestor, e naturalmente quem já tem isso
fica mais fácil, porque daí é mais tranquilo a gente fazer a aplicação das ferramentas e a discussão fica mais fluida. A gente começa num primeiro momento fazendo um diagnóstico do teu negócio, né? Para você gerir alguma coisa, você precisa entender em que cenário você está. Então, a gestão ela tem processos que precisam ser feitos e precisam ser revisados o tempo todo, né? Então, a gente começa com mindset, depois a gente entra na parte de diagnóstico, ou seja, a gente usa algumas ferramentas simples, né? Apesar do nome ser complexo, mas são ferramentas simples. A gente faz uma análise SWOT. Feito uma análise SWOT, fiz um diagnóstico da empresa muito rápido, a gente vai para uma ferramenta chamada Canvas, onde a gente faz a modelagem do negócio, ou seja, vamos entender qual é o modelo de negócio. O que significa modelo? O modelo é como o seu negócio funciona. Como é que você aborda cliente? Como é que você funciona? O que você oferece para o cliente? Olhando para o Canvas, a gente pensa num negócio muito mais filosófico e profundo que é qual é o propósito do teu negócio, né? Qual que é o propósito? Por que o teu negócio existe? Você precisa entender, você precisa refletir sobre isso. Por que o teu negócio existe? Para quê? Por quê? Quando você começa a pensar isso, começa a pensar em modelo de negócio, você começa a pensar em segmentação de cliente, a gente vai para um negócio chamado proposta de valor. Qual que é a proposta de valor que você vai entregar para o teu mercado? O que você vai entregar de diferente? Você vai ser mais um? Ou você vai ficar na vala comum com todo mundo, fazendo o que todo mundo já faz? Quando você faz o que todo mundo já faz, teu valor diminui, né? O valor que o mercado percebe sobre você, ele recolhe, ele reduz, ele encolhe, na verdade. Então, temos que pensar numa proposta de valor. Depois de uma proposta de valor, a gente monta um plano estratégico para transformar o teu negócio, de como ele está, naquele modelo de negócio que você pensou. Então, a gente começa a falar de plano estratégico, onde a gente discute um plano estratégico onde a gente tem as dimensões do plano estratégico, onde a gente trabalha pessoas, processos, clientes e resultados econômico-financeiros, né? A sequência de um planejamento estratégico. Então a gente define objetivos estratégicos para cada uma dessas dimensões. Passado isso, a gente avança mais ainda em processos, em pessoas, enfim. Gerir uma empresa, e essa primeira aula que eu estou falando para vocês sobre gestão de empresas, é um negócio bastante complexo. Gerir uma empresa tem muitas variáveis que você tem que aprender a lidar e administrar. E essas variáveis são cíclicas, né? Porque o mercado muda o tempo todo, os concorrentes mudam o tempo todo, o ambiente interno e o ambiente externo mudam o tempo todo. Então, isso é muito vivo, né? Ele é muito fluido. E quanto mais você entender a fluência dessas coisas, quanto mais você entender como aplicar as ferramentas e como diagnosticar e como mudar o seu negócio para acompanhar essas mudanças, melhor o teu negócio fica, porque ele mantém valor e mantém relevância no mercado. E os clientes reconhecem isso e valorizam isso. Tem muito cliente, mas muito cliente precisando de bons escritórios de contabilidade que eles querem valorizar. Tem muito cliente bom disposto a pagar bem, a reconhecer o valor de uma prestação de serviço melhor e diferente. Então, falar de gestão é um assunto muito extenso. Então, a minha pretensão é que nas próximas aulas, em algumas aulas, eu vá pegando pílulas de gestão e vá falando aqui para vocês. Agora, se você tem interesse realmente em se aprofundar nisso, você quer conhecer mesmo sobre gestão, você quer fazer uma especialização, me segue nas redes sociais aí e a gente tem o tempo todo anunciado as turmas da especialização que chama Mini BA. Eu chamo de Mini BA porque na verdade é muito mais do que acho que é mais profundo do que um MBA até, né? Mas como não é um curso, vamos dizer assim, formatado pelo MEC, não é aprovado pelo MEC, é um curso de experiência, de gestão que eu tenho. Eu tenho especializações em Harvard, no MIT, em Wharton, St. Paul, Fundação do Cabral, enfim, uma série de instituições de renome. E eu compilei tudo isso porque eu sou proprietário de escritório de contabilidade, empresa de contabilidade, sou o gestor dessa empresa hoje, estou na área, só atuo na área estratégica, não atuo na área operacional há muitos anos. Então eu compilei tudo isso, compilei todo esse curso para poder realmente dar profundidade nisso e entregar alguma coisa que realmente faça diferença no teu negócio. Se você quer, procure a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ter você como aluno também. Mas se não é o teu momento,
Teu momento é só de entender um pouquinho sobre isso. Entenda que essa espinha dorsal ela é bastante complexa. Complexa no sentido de densidade, mas quando você começa a aprender, começa a entender o funcionamento dessas ferramentas, depois que você aprende, começa a dominar essas ferramentas, a tua empresa começa a fluir e você começa a entender que a tua empresa pode crescer de forma mais exponencial se você começar a aplicar essas ferramentas, aplicar não só as ferramentas, mas principalmente entender qual é o teu comportamento em relação a como você reage às variáveis do teu negócio e como você começa a enxergar essas variáveis de uma forma diferente e começa a aplicar e agir de forma diferente em relação a essas variáveis. E aí você começa a ver resultado verdadeiro no teu negócio de crescimento. A gente, na nossa empresa, depois que eu voltei para o nosso negócio já existe há mais de 30 anos, mas eu voltei para o negócio em 2014, então esse vídeo está sendo gravado agora em 2022, então vamos completar 8 anos aí que a gente começou, nosso negócio cresceu a casa de mais de 1000% desde então. Então, por quê? Não tem mágica. Aplicação de ferramenta, mudança de mindset, construção de valor, né? Principal, definição de propósito. Através da definição de propósito, uma definição clara de proposta de valor para os clientes, o que a gente quer entregar. E tem muito trabalho a ser feito sempre. Não é que a gente nós conseguimos fazer. Não. Isso é uma evolução constante, não para. Então, entender as ferramentas, eu digo assim, né, que essa parte de gestão, você precisa ter a caixa de ferramentas. E sempre em determinados momentos você tem que abrir a caixa e ver, peraí, que ferramenta que eu estou precisando nesse momento para esse assunto. Você vai usar a ferramenta adequada ali para conseguir corrigir ou interpretar aquela variável. Então, não quero me estender mais, mas a ideia aqui era passar só de forma bem rápida para vocês uma espinha dorsal do que é gestão de negócio, principalmente gestão de negócio contábil. Vocês percebam que em todo momento aqui eu não falei em momento nenhum sobre contabilidade, sobre área fiscal, sobre área de departamento pessoal, eu falei do que? Pessoas, processos, clientes, resultado, ferramentas de gestão do seu negócio. Essas ferramentas que a gente aplica, elas são ferramentas do mercado, não são ferramentas que eu inventei. São ferramentas que são usadas por multinacionais, por grandes empresas, por todo tipo de empresa, mas que no nosso curso a gente foca naturalmente para o negócio contábil, que é o negócio onde eu estou inserido hoje e que eu tenho bastante experiência. Então, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha colaborado com você, que você tenha entendido um pouquinho do que é esse universo da gestão e que você possa, através dessas pequenas dicas que eu te dei hoje, você começar a se direcionar melhor e começar a ter melhores resultados no teu negócio. Contabilizou? Sucesso para você e a gente se vê em outro vídeo a qualquer momento. Forte abraço. Contabiliza aí.